Fazer a fala institucional, né? Bom, pessoal, primeiro boa noite, né? Tem inscrição, né? Tô vendo que tá todo mundo feliz, né? Então eu vou tentar jogar um pouco de água fria nessa felicidade. Bom, eu queria começar pelo tema dos engenheiros, certo? Depois nós vamos para o tema da proposta e para o tema da greve, certo? Bom, em primeiro lugar, todos sabem que os engenheiros têm uma ação judicial contra o banco. Escreve aí, mano. E nessa ação judicial, aliás, são duas ações judiciais, uma pelo Sindicato dos Bancários, que é de 2003, e uma pelo Sindicato dos Engenheiros, que é de 2010. Essa ação judicial do Sindicato dos Engenheiros, na última sentença de execução, o juiz citou que reconhece os engenheiros como categoria diferenciada e que, portanto, tem direito ao piso salarial conforme a lei, certo? Mas estaria excluído de alguns itens do acordo salarial da categoria majoritária, no caso os bancários, certo? Em primeiro lugar, esse não é um problema corporativo, não é um problema dos engenheiros. A gente queria deixar claro para todos que isso não é um problema só dos engenheiros. Isso é um problema que atinge todos nós. Vocês querem um exemplo? Vamos puxar esse fio. Tem gente na TI que é engenheiro e foi contratado como engenheiro, não é? E aí? Ele é engenheiro e foi contratado como engenheiro, teve que apresentar CREA. Isso é um ponto de debate em relação à nossa ação. O banco não reconhece, mas isso é um próximo passo de um processo de execução. A gente consegue avançar para conquistar um salário profissional igual o pessoal do Tocantins, igual o pessoal do Acre. No Tocantins são 9 pessoas, no Acre são 7 pessoas. É um universo pequeno, né? Agora vocês imaginem 200, que são os engenheiros do Pará. Agora vocês imaginem que em cada uma das agências do estado do Pará, que é 60% do Banco da Amazônia, vai ter um engenheiro ganhando 10 mil reais. Em alguns casos, igual ou mais que o gerente da agência. Imaginem na matriz, que vai ter um analista com salário e um analista com outro, e um coordenador com salário menor do que o analista que ele dirige. É óbvio, gente, é óbvio que a empresa não pode conviver com essa disparidade. Isso vai gerar um clima, uma tensão interna, que vai forçar o reajuste do salário de todos. É assim que a gente percebe. É assim que a gente percebe. Não é uma questão meramente corporativa, que os engenheiros vão ganhar e acabou. Isso gera um debate, uma discussão, uma reformulação de plano de cargos e etc. Nós fomos surpreendidos nessa greve com as ameaças que o banco fez. E nós fizemos a discussão com o Sindicato dos Engenheiros, com o Sindicato dos Bancários. Infelizmente, a nossa opinião para o Sindicato Bancário não deu a atenção devida, certo? Essa é a nossa opinião, porque nós entendemos que o Sindicato dos Bancários representa, assim, todos os empregados de banco. Aliás, a leitura do Estatuto do Sindicato é essa. O Estatuto representa todos os empregados de banco, sejam de nível médio, sejam de nível superior, advogado, economista, contador, etc. Certo? Aliás, hoje na mesa de negociação, eu perguntei para os negociadores do banco e o próprio diretor Luiz Otávio disse, ele disse com todas as letras, os engenheiros estão fora dessa proposta, certo? Ele não escreveu isso na proposta, obviamente. Se ele não escreveu, nós não vamos considerar isso, mas ele disse categoricamente, certo? Então esse é um problema que está longe de ser solucionado, certo? Agora, qual é a nossa opinião sobre isso para o fechamento da greve? A nossa opinião é que essa particularidade não deve impedir ou influenciar a decisão da maioria da categoria, certo? Essa é a nossa opinião. Até porque tem uma ação judicial, em algum momento ela vai ser executada, certo? Agora vamos para o debate da proposta. Para a gente encerrar uma campanha salarial como essa, nós temos que nos fazer 2 perguntas. A primeira é a seguinte: a proposta é boa? Vocês se perguntando claramente, se perguntando com toda tranquilidade e frieza, essa proposta é boa? Não, essa proposta não é boa, né, gente? É muito claro que essa proposta não é boa. Olha só, o Sérgio fala, não, a PLR, eu digo, Sérgio, a PLR vendia de qualquer jeito. Nós passamos, há 6 meses atrás, uma série de reuniões com a comissão de negociação, porque eles estavam propondo mudar o acordo de PLR, certo? E vocês acompanharam isso, e o acordo de PLR não foi modificado, certo? Então, essa é uma questão garantida. A discussão
discussão em torno de grupos de trabalho, nós já conhecemos bem isso, certo? Não é má fé da nossa parte, é experiência. Vamos montar um grupo de trabalho para discutir segurança bancária, um grupo de trabalho para discutir plano de cargos e salários, um grupo de trabalho para discutir política de horas extras. Nós entendemos que é uma resposta que a empresa dá. Agora, o resultado nós já sabemos, é nenhum, certo? Nós temos experiência com esse tipo de coisa, então não adianta a gente achar que grupo de trabalho vai resolver, porque não vai. O que resolve é greve, isso infelizmente é a realidade, certo? O que é que tem de interessante aqui nessa proposta? Apenas uma coisa, não é? Vou falar duas, né? Porque uma é algo bom no contexto ruim, certo? Mas eu vou falar a primeira, que é boa, que é o reajuste de 20% nas faixas de enquadramento do plano de saúde, certo? Essa proposta é boa, porque leva algumas pessoas para a categoria de reembolso maiores, certo? Isso é importante para a gente. Mas o que nós temos perseguido nessa mesa de negociação e nessa greve é a divisão meio a meio dos custos com assistência de saúde da empresa. É isso que nós temos perseguido. O que aliás é permitido pelo governo, é permitido pelo teste. É essa ideia que nós temos perseguido, certo? Então, aceitar 20% no reajuste das faixas é uma condescendência que pode ser feita para encerrar a greve, mas não é o ideal, não é aquilo que nós queremos. A outra proposta, como eu estava falando, que é a proposta do Chessal, né? É uma proposta boa no contexto ruim, certo? Infelizmente essa é a realidade. É uma proposta boa no contexto ruim, é uma proposta até vexatória, né? Porque a gente tem que negociar esse tipo de coisa com a empresa, é uma coisa até vexatória. Então, assim, no geral, no conjunto, essa proposta não é boa, certo? Bom, agora a outra pergunta que nós temos que fazer é: a proposta não é boa, nós temos condições de seguir numa greve? Essa é a outra pergunta que nós temos que fazer. A Fafinha já se apressou aqui para responder, certo? Qual é a nossa avaliação? Qual é a nossa avaliação? A greve está muito forte em alguns estados. Querem uma parte, Fafinha? Não pode descrever depois, eu não quero falar, está muito agoniado. Eu só quero dizer que muita gente que é a favor da greve vai todo dia, entra e marca o ponto. Então é muito fácil ser a favor da greve desse dia. Sim, mas nós estamos fazendo aqui, Fafinha, uma análise racional, certo? Análise racional. Racionalmente pensando, nós temos condições de manter a greve? Nós fizemos essa avaliação, certo? A greve é muito forte em alguns estados, calma, Betinho. Por exemplo, o Tocantins está 100% em greve, as agências. É o caso do Maranhão, é o caso do estado do Acre, é o caso do estado de Roraima, que há muito tempo não fazia greve, a agência de Boa Vista há muito tempo não fazia greve, a nossa diretora regional da EBA, Andréia, que está aqui na Assembleia, foi para Boa Vista para discutir com as pessoas lá e conseguimos garantir a presença de Boa Vista e Caracaraí na greve esse ano. Então é uma greve muito forte de agências e é uma greve muito forte de adesão na direção geral, certo? Esse fenômeno que a Fafinha cita existe, certo? Mas se a gente for fazer uma avaliação da força da greve na direção geral, é forte, certo? Agora, qual é o problema que nós enfrentamos para seguir na greve? Que para seguir na greve o movimento precisa de unidade. Nós já passamos por essa experiência no passado. Nós já passamos por essa experiência no passado. Em virtude das tensões políticas que existem entre a diretoria do banco e a EBA, eu não tenho nenhuma dúvida que uma rejeição da proposta hoje nos leva direto para o TST. Eu não tenho nenhuma dúvida. Em virtude do grau de tensionamento, a rejeição hoje não leva direto para o TST. E essa proposta aqui, infelizmente, no TST não vai avançar. Por que não vai avançar? Nós vamos discutir no TST o tema da saúde, como nós fizemos em 2011, certo? Nós temos certo, o que é que o banco vai dizer? Nós reajustamos o reembolso de vocês em 13,55% em maio, pelo índice da INS. Aí, juridicamente, nós não temos mais razão.
Nós vamos dizer para os ministros do TST, Excelência, o banco não paga hora extra para os seus funcionários. Ele vai dizer, entrem com ações judiciais e cobrem na Justiça do Trabalho. Né? Ou então, façam a respectiva denúncia no Ministério Público do Trabalho. Né? No mais, o que é que vai dar, o que é que vai ocorrer? O TST vai nos dar os 10%, certo? Vai nos dar os 10% da FENABAN e o 14% do ticket, certo? E o que é que tem acontecido nos anos anteriores? Nos manda compensar, né? Com o prazo mais elástico do que se fechou na proposta da FENABAN, entendeu? E penaliza sensivelmente, principalmente as pessoas que grevaram, não aquelas que, né? As pessoas que grevaram. Então, qual é a nossa posição? A nossa posição é a proposta não é boa, mas nós não temos condições de seguir na greve. Porque para seguir na greve nós precisamos de unidade do movimento. As entidades unificadas, todos dizendo, vamos seguir na greve. Dava para avançar? Dava para avançar. Agora, só uma parte das entidades achando que dá para avançar, que dá para enfrentar, nós já vivemos essa experiência, certo? E essa experiência não é boa, certo? Nem para a nossa associação, para a sua diretoria, e nem para a categoria, né? Que tem que comprar uma briga e pagar um preço muitas vezes elevado por conta disso. Então, em razão dessas circunstâncias, nós da EBS também estamos, em nome da unidade, recomendando o encerramento da greve, assim como a gente Obrigado, senhor.